Boa noite para você. Nós estamos gravando o curso que nós vamos estar começando agora online, que se chama Os Quatro Evangelhos, o panorama dos quatro evangelhos. Rapidamente nós vamos estar estudando sobre esse assunto. Eu queria que você que está conosco abrisse a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel, profeta maior chamado Ezequiel, capítulo de número 1, nós vamos ler um versículo aqui, e através desse versículo nós vamos ter base para nós estudarmos os quatro evangelhos. Não é por acaso que são quatro evangelhos. Então, quando nós lemos do capítulo de número 1, o versículo de número 5, versículo de número 10, Ezequiel capítulo 1, versículo 10, diz assim, olha: à frente no aspecto do seu rosto tinha face de homem, mas os quatro tinham face de leão à direita, todos tinham face de bezerro à esquerda, e todos tinham face de águia na retaguarda. Então, nós encontramos aqui em Ezequiel capítulo 1, e o versículo de número 10, nós encontramos os querubins. Esses querubins, nós podemos ver que os querubins têm quatro rostos. Eles têm rosto de homem, rosto de leão, rosto de bezerro e rosto de águia. Quando nós vemos esses quatro rostos que eles têm, na verdade esses querubins estão no trono. A Bíblia diz que eles estão lá no trono de Deus. Eles são como se fossem os diáconos do céu que trabalham lá no trono de Deus. E note o seguinte: cada rosto do querubim, cada querubim tem quatro rostos, e esses rostos do querubim correspondem ao que nós vamos estudar. Mateus, rosto de leão. Mateus, rosto de leão. Nós temos Marcos, rosto de boi. Nós temos Lucas, rosto de homem. E nós temos o Evangelho de João, que é o rosto de águia. O que na verdade representa isso? Isso aqui representa para nós uma coisa muito interessante. Na verdade, os quatro evangelhos, o nome mais correto deveria ser os quatro relatos de Jesus. E também há uma coisa muito interessante: os quatro evangelistas, ele nos mostra uma coisa muito interessante. Ele nos mostra os quatro temperamentos do Senhor Jesus, os quatro temperamentos que foram manifestos em Jesus no período que ele estava aqui na terra trabalhando. Por exemplo, para você entender melhor, eu vou colocar aqui para você entender um pouquinho sobre isso. Nós vamos estar estudando o panorama dos quatro evangelhos. O que é isso? Eu vou estar mostrando para você algumas coisas em relação aos evangelhos, que são segredos que estão dentro dos evangelhos, que na verdade fala das faces dos querubins, entendeu? Dentro dos evangelhos. E você vai ver que na realidade essas faces dos querubins são na verdade são na verdade os quatro temperamentos, que é uma ação e uma reação que Jesus vai ter durante o momento do seu ministério. Eu vou colocar aqui para você entender um pouquinho. Por exemplo, quando nós colocamos aqui a águia, nós temos a águia, que é o Evangelho de João. Temos a águia, que é o Evangelho de João. Nós temos o bezerro, que é o Evangelho de Marcos. Nós temos depois, cada um no lugar. Vê que a águia está na retaguarda. A Bíblia diz, ó, a águia na retaguarda. Depois nós temos o bezerro aqui na direita. Depois nós temos de frente o homem. E nós temos também à esquerda, à esquerda, que é o caso do leão. Então, olha bem, cada face dos querubins representa um temperamento do Senhor. Por exemplo, a águia melancólica representa
o melancólico. Representa o melancólico. Depois nós temos, por exemplo, o bezerro fleumático, que é um temperamento. Depois nós temos o leão, que é o colérico. Depois nós temos à frente o homem, aqui olha, que representa o sanguíneo. Então, essas 4 faces dos querubins representam os 4 temperamentos de Jesus. E também, trazendo para nós também, representa as nossas ações e as nossas reações também. Mas vamos entender aqui comigo. Cada temperamento desse, existem pessoas que têm 2, ou que, na verdade, 2 que são mais influentes em nós. Mas são 4 temperamentos. Esses 4 temperamentos aqui, olha, eles representam o estado do varão perfeito em Jesus, que Jesus era o varão perfeito dentro desses 4 temperamentos. Esses temperamentos, 4 temperamentos, têm que ser controlados pelo Espírito Santo. E Jesus, ele é para nós o exemplo de um homem controlado pelo Espírito Santo, ou seja, um homem em equilíbrio nos 4 temperamentos. Então, os evangelhos, na verdade, que são relatos, né, da vida de Jesus, eles vão nos mostrar Jesus em cada um desses temperamentos. Por exemplo, leão é a reação é o evangelho que vai ensinar Jesus como rei é o leão. Nós temos o bezerro, é o evangelho que vai ensinar o Senhor Jesus como servo. Nós temos, por exemplo, o evangelho de Lucas aqui, ó, eu não coloquei aqui, mas o homem, né, é o evangelho de Lucas, representa o que? Representa o homem, representa que Jesus, ele é o filho do homem, ou ele é o representante, ele é o representante do homem, e ele como águia, que é o filho de Deus, ou fala do homem altíssimo, do homem celestial. Então nós podemos entender o seguinte, na verdade, os 4 evangelhos, eles trabalham essa parte de Jesus, para nós recebermos dele, como nós sermos varões equilibrados, homens equilibrados, como você ser um filho de Adão equilibrado. Através desses 4 temperamentos, ele vai mostrar o equilíbrio que é necessário, o equilíbrio que precisa ter. Então os 4 evangelhos, na verdade, eles vão trabalhar isso, eles vão trabalhar através do Senhor Jesus, eles vão trabalhar em nós, como que você deve ter esses 4 temperamentos equilibrados diante do Senhor. Por exemplo, nós podemos ver isso na vida de um homem na Bíblia, que o Senhor quis trabalhar na vida dele, que ele precisava trabalhar isso na vida dele, e nós podemos destacar os evangelhos também lá, em 4 formas diferentes. Por exemplo, você vai comigo para o livro de Reis, 1 Reis, capítulo de número 19, eu acredito que seja, 19, isso mesmo. Olha, 1 Reis, capítulo 19, olha o que a Bíblia nos fala, 19, a partir do versículo de número 11, lá diz assim, ó: e Deus lhe disse: sai e põe-te nesse monte diante do Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová passava, e um grande e forte vento fendia os montes e esmiuçava as penhas diante dele, porém o Senhor Jeová não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, porém o Senhor Jeová não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor Jeová não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e suave. E ouvindo Elias, envolveu-se o rosto na sua capa, e caminhando para fora, pôs-se na entrada da caverna. E eis que veio uma voz que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? Note comigo que aconteceu 4 coisas interessantes ali, olha, 4 coisas que eu vou colocar aqui para você ver. Olha. A primeira coisa que aconteceu, a Bíblia diz que veio um vento forte, só que o vento forte, Deus não estava no vento forte. Depois veio um fogo, e Deus também não estava no fogo. Depois veio um terremoto, Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto, porém, veio fogo, não estava. Depois veio uma voz mansa e suave.
A voz mansa e suave foi que curou Elias. Agora presta atenção, e Elias saiu da caverna depois que ele ouviu ela. Sabe o que isso representa? Deus fala com Elias com a brisa suave, porque o temperamento de Elias era complicado. O temperamento de Elias era oposto à voz de brisa. Então a voz de brisa fala do temperamento fleumático. Como era oposto, Deus tinha que vir para falar com Elias, para tirar ele da caverna. Por isso nós vamos encontrar aqui, olha, uma coisa muito interessante. Através de Elias, nós vamos encontrar primeiro, a face do leão é o temperamento colérico, lembra? A face do boi é o temperamento fleumático, lembra? A face do homem é o sanguíneo, e o temperamento predominante na vida de Elias, secundariamente falando, era colérico. Elias era colérico e melancólico. Como Elias era colérico e melancólico, a única forma de curar Elias era fleumático, aquela voz que tirou Elias ali da caverna, porque Elias era colérico e, na verdade, Elias era colérico e melancólico, desculpa-me. Como Elias era colérico e melancólico, ele precisava ser curado, somente a voz fleumática ia tirar Elias de lá. Aí você pode colocar isso aqui, olha, vamos ver aqui, olha, nós podemos colocar isso aqui assim, olha, presta atenção, o vento forte, lembra? É a voz do colérico aqui, ó, o vento forte, o vento forte, a voz colérica. Depois nós temos aqui o que? Nós temos o vento, ele não estava no vento. Depois do vento, o terremoto. O terremoto é o sanguíneo, aqui ó. Terremoto fala da voz sanguínea. Depois nós temos o que? Ele não estava no terremoto. Aí depois do terremoto veio o fogo. O fogo é o melancólico aqui, ó. O fogo é a voz melancólica. Aí depois ele não estava no fogo. Aí veio uma voz mansa, que é o fleumático, aqui ó, a voz mansa. Note aí comigo, você que está conosco aqui, presta atenção aqui ó, nesse estudo. O fogo é a voz melancólica, o vento a voz colérica, o sanguíneo a voz de terremoto e o fleumático a voz mansa. Como Elias ele era colérico e melancólico, para vencer o melancólico e o colérico, precisava do quê? Precisava da voz fleumática. Por isso que a Bíblia fala que depois do fogo, né, veio uma voz fleumática e suave. Aí Elias saiu da caverna. Então, dentro disso aqui, nós vamos estar estudando, aprendendo aqui na palavra de Deus, dentro disso aqui, nesse curso que eu vou estar dando aqui online para você, esse curso. Você inscreva-se no nosso canal, para na hora que aparecer a nova gravação aí do curso, você vai saber. Se inscreva no nosso canal, entre lá no nosso canal e se inscreva lá, aperte lá, entendeu? Dê um joinha lá para nós lá, para nos ajudar aqui, entendeu? E se inscreva lá, que você vai estar aprendendo esses dias sobre os 4 evangelhos. O primeiro evangelho é sobre o leão, Mateus. Nós vamos estar falando na nossa próxima live aqui sobre o leão, o mais rápido possível. Deve ser, o mais rápido possível vai estar aí. Eu vou estar falando sobre o leão, o que o leão representa. Você vai aprender o que significa cada um desses evangelhos e dentro deles o panorama de cada um deles. Por exemplo, o evangelho de Mateus é o evangelho do rei, o evangelho do leão. Nós vamos estar estudando aqui como que foi feito esse evangelho, a forma que ele foi escrito. Você vai descobrir que o evangelho de Mateus é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros estão dentro de Mateus. Nós vamos ver os 5 discursos de Jesus, que são os 5 discursos de Jesus, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vamos estar estudando sobre o livro de Mateus, vendo os milagres do livro de Mateus, e vamos estar aprendendo o que representa cada evangelho desse. Na nossa próxima aula, você é o meu convidado para estar comigo aqui, participando conosco aqui dessa aula e aprendendo sobre os evangelhos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa te abençoar, e participe conosco desse curso, que ele vai com certeza abençoar muito a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.